Você se contorce, não por escolha, mas por medo. Os olhos dos outros te observam com nojo e terror. Você grita, mas ninguém escuta sua dor. Só ouve o que acha que é o demônio. Ser possuído na Idade Média era ser condenado antes da pergunta, julgado antes da verdade. Não importava se era febre, trauma ou desespero. Se seu corpo tremia, era o diabo. Se você chorava demais, era o inferno. Se não se encaixava, era maldição. E o pior, às vezes você começava a acreditar nisso também. Você nasceu em 1312, no coração de uma vila esquecida, onde o sino da igreja era mais alto que qualquer voz humana. Seu pai era ferreiro, sua mãe lavava feridas no convento. Você era uma criança sensível, daquelas que chorava com música e sonhava com vultos. Aos 9, começou a ter convulsões. Aos 12, falava dormindo. Aos 15, começou a ver coisas. Não sabia se eram reais, mas sabia que eram reais demais para ignorar. E foi aí que seu nome virou um sussurro nas rezas dos outros. Tudo começou com um tremor. Na primeira vez, você caiu no chão durante a missa. O padre interrompeu a liturgia. As velas balançaram. Você acordou com o gosto de ferro na boca e o rosto da sua mãe coberto de medo. Não foi uma doença, não foi uma crise, foi um espírito impuro. O padre disse que o mal havia entrado por seu olhar. Você queria gritar que não, mas não conseguiu, porque parte de você também estava assustada demais. A reza virou julgamento. Você foi levado à igreja e preso a um banco de madeira. Água benta jogada no rosto. Salmos em latim. Óleo na testa. Mas a dor não saía. E como não saía, eles apertavam mais, gritavam mais, te empurravam contra o chão. Disseram que o demônio estava te desafiando. E quanto mais você tremia, mais eles se sentiam certos. Você não era mais uma pessoa, era um ritual. A aldeia começou a evitar você. As crianças cruzavam o outro lado da estrada. Algumas jogavam pedras. As mulheres traçavam cruzes no ar quando você passava. Você não conseguia dormir. Acordava com gritos que não sabia se eram seus. Parou de comer, parou de falar. Até o espelho do convento foi coberto, para que o reflexo do demônio não entrasse pela casa de Deus. Os monges chegaram, e com eles o ferro. Vieram do sul, 4 homens em mantos escuros, traziam cruzes, livros e correntes. Colocaram você num quarto escuro, sem janelas, apenas uma vela. Toda vez que você falava, eles anotavam. Toda vez que você tremia, batiam com um bastão nas tábuas ao seu lado, para desorientar o espírito. Um deles dizia que a dor era a linguagem que o diabo entendia. Você acreditou. Sua família teve que escolher. Ou deixavam você com os monges, ou a vila toda seria corrompida. Sua mãe chorou. Seu pai abaixou a cabeça. E você só queria dormir em paz, mesmo que fosse para não acordar. Mas foi quando começaram a te chamar por outro nome, a criatura, o Vessel. Você já nem se lembrava mais como era ser chamado de filho. Os sonhos começaram a te trair. Você via seu próprio corpo sendo queimado, via seus pais fugindo, via uma voz feminina te dizendo, isso vai passar. Mas quando acordava, só via pedra, sangue seco e uma cruz invertida desenhada com carvão no teto. Você começou a duvidar se existia mesmo, ou se era só uma sala vazia tentando lembrar quem era. O primeiro exorcismo público foi um espetáculo. Levaram você para a praça da vila, amarrado, cercado. Um monge gritava enquanto um garoto batia um tambor. Você gritava de dor e eles diziam que era o diabo se rendendo. Jogaram cinzas na sua boca. Enrolaram uma corda no seu pescoço para conter o espírito. E quando você desmaiou, disseram que o demônio havia fugido. Mas você sabia, ele ainda estava lá. E agora, talvez, fosse você mesmo. O corpo começou a desistir. Você parou de reagir.
Parou de se mexer. Não chorava mais. Não tremia mais. Era como se seu corpo tivesse se separado de tudo. Os monges começaram a se desesperar. Disseram que o demônio havia vencido. Trouxeram chicotes, fogo, frases mais violentas. Mas você só olhava o teto, como se esperasse um milagre ou o fim. A morte veio antes da salvação. Uma madrugada, seu coração parou, silencioso, gelado. Um monge anotou. O espírito fugiu antes da liberação final. Enterraram. Você fora do cemitério entre pedras e lama, sem nome, sem cruz, sem vela, apenas um buraco e um silêncio, mas nem todos esqueceram. Uma mulher, a mesma que lavava feridas no convento, passou a visitar o local. Deixava flores, dizia que você era sensível demais para o mundo. Um dia, ela colocou uma placa. Aqui jaz alguém que só queria paz. Anos depois, começaram a dizer que o local curava dores, que sonhos paravam ali, que o silêncio era mais profundo que em qualquer outro lugar, porque talvez o que chamaram de possessão fosse só um grito desesperado de quem não sabia, mas onde guardar tanta dor, e talvez o verdadeiro mal fosse o medo que os outros tinham de ouvir. Você nunca quis ser lenda, só queria dormir sem pesadelos, comer sem tremores, viver sem que todos te vissem como um monstro. Mas naquela época, a dor não tinha nome. A febre era demônio, a tristeza, maldição, e quem sentia demais era punido como se carregasse o inferno no peito. Eles te chamaram de possuído, de impuro, de condenado, mas nunca quiseram saber o que te possuía de verdade. Era medo? Era saudade? Era só solidão demais para um corpo só, e quando te enterraram em silêncio, nem o diabo apareceu. Só a paz, tardia, mas sua. Porque no fim, talvez o que te matava não era o que estava dentro de você, era o que faltava dentro dos outros.